Estou aqui com o Thiago de Souza, idealizador do projeto O Que Te Assombra, que hoje está lançando o livro Milagreiros de Cemitério, cidade de São Paulo. Boa tarde, Thiago. Primeiro, parabéns por este dia especial e obrigada por falar com os ouvintes da Dark Rádio. Você está lançando seu segundo livro. Conta pra gente um pouquinho sobre esse livro. Fê, primeiro, muito obrigado. Esse livro é um passeio nas histórias dos cemitérios de São Paulo, né? As histórias dos milagreiros, na verdade, são histórias que muitas vezes elas são diluídas pela quantidade de túmulos, às vezes também pela razão do tempo e da própria depredação dos cemitérios, eles ficam escondidas, né? E a gente saiu para buscar essas histórias, para pedir a inclusão desses milagreiros num rol de túmulos a serem protegidos. Então a gente juntou essas histórias dos milagreiros muito em razão dessa proposta de levá-los a serem protegidos, porque quando a gente viu o primeiro edital das concessões dos cemitérios, a gente percebeu que só tinham 12 túmulos para serem protegidos e a gente precisava inserir outros. Eu sabia que existiam outros, a gente fez essa busca em todos os cemitérios públicos, encontramos e fizemos uma carta, que até hoje não foi respondida, então a gente resolveu escrever um livro para marcar para marcar até como ter como referência para quem quiser buscá-los novamente, né? Buscá-los em outras ocasiões, os milagreiros do cemitério. Eu tenho acompanhado o seu trabalho e o Que Te Assombra está cada vez mais presente na mídia tradicional, em podcasts. Eu vi que você vai participar do Horror Expo na próxima semana. Como está essa visibilidade para o projeto? Legal, tá indo, né? A gente transitar também um pouquinho no mundo do entretenimento é importante. Eu não abro mão de ser um contador de histórias, né? No final, a gente tem esse rolê muito marcado por contar histórias e sempre na intenção de protegê-las, né, como um patrimônio, mas no fundo o magnetismo dessas histórias também está muito conectado ao entretenimento, né? Então a gente não pode ignorar isso, tem que só aproveitar as oportunidades de fazer as coisas que a gente gosta de fazer dentro da nossa editoria, que mistura tudo. Talvez seja essa a maior virtude do projeto, né? Não se propor a fazer uma coisa só e deixar as coisas seguirem o caminho que elas precisam seguir. Agora, para a gente não se alongar muito, onde a gente encontra o livro para comprar? E conta uma história rapidinha, resumidinha aqui do livro, para deixar o convite com um gostinho assim de quero mais. Bom, o livro pode ser encontrado na Pontes Editores, na loja virtual também, e acho que a gente vai vender na Amazon, acho que a gente vai vender em outros portais de venda. Uma história muito legal que eu gostaria de contar é a do Bento do Portão, que está nesse livro, e é um morador em situação de rua, que veio a pé da Bahia, segundo os relatos, né, populares, e aí o Bento do Portão vai morar em Santo Amaro. Em Santo Amaro ele começa a fazer serviços gerais e ajudar as pessoas também espiritualmente, fazendo orações, né? Ele era um rezador, ele era um benzedeiro. E aí, quando ele falece, a comunidade se mobiliza muito para ele ter um lugar digno para ser sepultado. É sepultado no cemitério de Santo Amaro. No cemitério de Santo Amaro há o início do processo de devoção sobre ele, e aí o pessoal decide exumar o Bento do Portão. Quando exumam o Bento do Portão, ele está incorrupto. O corpo dele está incorrupto. Em razão disso, ele que já tinha uma devoção muito grande, aumentou muito, porque essa é um tipo de distinção de mortos com aspectos divinos das outras pessoas. Então o Bento do Portão acaba se tornando um milagreiro de cemitério muito em razão disso. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada pela participação e parabéns pelo livro e aproveite seu dia. Obrigado, Dia dos Mortos, né? Obrigado, Fê, obrigado. Poxa, obrigado pela companhia, pela oportunidade e por nos permitir conversar com sua audiência. Primeiro, temos que deixar o preconceito de lado para poder enxergar a importância dos cemitérios. Quando as pessoas viajam, lugares como La Recoleta, em Buenos Aires, e Père Lachaise, em Paris, são visitas obrigatórias. A pergunta é, por que no Brasil os cemitérios aqui também não são? Garanto que não deixam nada a dever aos dois que citei. Esses lugares são repletos de obras artísticas, que por si só refletem a sociedade, as tradições e as crenças de uma determinada época.
mas também trazem histórias que não podem se perder. São histórias de pessoas comuns, mas que em algum momento começaram a ser lembradas quando alguém precisa de alguma ajuda. Nascem assim os milagreiros de cemitérios, que muitas pessoas acreditam que alcançaram graças divinas por intermédio desses mortos. São algumas dessas histórias que Tiago traz em seu livro, mas não pense que é um livro de terror. É um livro de resgate de histórias que são passadas pela tradição oral e que agora estão registradas em livro. E o texto é uma delícia de se ler. O Tiago é um contador de histórias. Livro Milagreiros de Cemitério, cidade de São Paulo, autor O Quita a Sombra, editora Pontes. Gostou deste conteúdo? Então curte, comenta, compartilha e já se inscreve para não perder nenhum vídeo. E por hoje é isso. Até a próxima e beijos!